O terceiro grupo, que é polêmico, de fenômenos psi, que muitos consideram até que não existe e outros consideram que existe, seriam os fenômenos psi-teta ou fenômenos teta. Teta tem a ver com Thanos, que significa morte, e são aquelas pessoas que investigam a possibilidade da existência da vida após a morte. Aí é uma questão extremamente polêmica, né? Quais são os fenômenos que envolvem essa possibilidade? Seria primeiro as experiências de quase morte, onde as pessoas morrem e são ressuscitadas através de choques elétricos ou massagens cardíacas, respiração boca a boca e tal. E essas pessoas, quando entrevistadas em vários lugares do mundo, parecem contar sempre um padrão, uma sucessão de coisas que ocorrem nesse período em que elas estiveram mortas até serem ressuscitadas. Existem muitas pessoas que identificaram vários padrões e esses padrões estão sempre presentes. Existe muito debate até que ponto muitos desses relatos têm a ver com fenômenos químicos no cérebro e tal, do cérebro que está em processo de morte e tal, e depois é trazido para a vida de novo, ou se há alguma coisa que vai além disso. Essa é uma das categorias. A outra são casos sugestivos de reencarnação, que por incrível que pareça são extremamente fortes e ocorrem em vários locais do mundo e ainda estão sendo bem difíceis de serem explicados, tanto pela ciência tradicional quanto pela própria parapsicologia, ou seja, como sendo um fenômeno da mente, só da mente. Por quê? Crianças espontaneamente começam a falar de uma vida passada e falando dessa vida passada, elas relatam quem foram, como morreram, como viveram, quais eram seus amigos, o que aconteceu. E não raro, essas crianças apresentam às vezes marcas de nascença e outras coisas que estão relacionadas com a causa da morte anterior ou algum evento da morte anterior. Vários, milhares de casos já foram levantados, inclusive aqui no Brasil, uma autoridade que durante muito tempo nesse assunto não vive mais, o Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, conduziu inúmeros casos, tem inúmeros livros publicados a respeito disso, né? E ele era médico, tinha toda uma formação científica e ele conseguiu identificar milhares de casos resolvidos e casos não resolvidos, ou seja, não se achou a personalidade, mas há muitos casos resolvidos, onde as famílias nunca tiveram contato uma com a outra, a criança não teria como possivelmente saber da possibilidade da existência daquela outra pessoa que morreu e tal. Há casos assim na mesma família e tal, que são até olhados com um pouco mais de suspeita pelos pesquisadores dessa área, mas há casos em que envolvem cidades completamente distantes, onde não há a menor comunicação entre as famílias e tal. Inclusive o canal de televisão Discovery lançou um DVD sobre casos sugestivos de reencarnação, mostrando as possibilidades, os debates. Quem tiver acesso é interessante de assistir. Um outro fenômeno interessante são as assombrações, né? O nome é engraçado, é um apelido, né, na verdade, né? Porque parece que a gente está falando de Ghostbusters ou outra coisa assim. Assombrações são diferentes de poltergeist, porque o poltergeist são casos onde acontecem fenômenos parapsicológicos, de efeito físico, e fica muito claro que os fenômenos são de efeito físico, ou seja, um copo quebra, uma pedra é atirada contra a janela, e não raro estabelece uma conexão com uma pessoa viva da casa, né, que parece de alguma forma consciente ou inconsciente, na maioria das vezes, está relacionado ao fenômeno. No entanto, os casos de haunting ou assombrações são um pouco diferentes. Nós observamos que, de alguma maneira, quando o fenômeno poltergeist ocorre numa casa, aparentemente envolve esse adolescente ou outra pessoa, de alguma maneira fica muito claro, mesmo por quem não estuda parapsicologia, que aquela pessoa está envolvida, porque quando ela está na casa, os fenômenos ocorrem. Ela não faz nada de propósito, nem ela deseja que ocorra isso ou aquilo outro. Mas quando ela está na casa, esses fenômenos ocorrem. Quando ela sai da casa, os fenômenos param.
Muitas vezes, quando essa pessoa vai para uma outra casa, os fenômenos reiniciam nesse outro lugar. Então, de alguma maneira, isso expõe uma psicodinâmica e só a exposição disso já muda a dinâmica. Muitas vezes, quando se fica entendido que existe aquele adolescente que ele pode estar conectado com o fenômeno para, ou já se modifica. Por quê? Porque de alguma maneira muda-se a forma de tratar essa pessoa, a questão toda, né? Então é bem interessante. Esse seria um exemplo de fenômeno macro-PK, porque há uma sugestão de que, de alguma maneira, a mente dessa pessoa, de alguma forma, exterioriza esses fenômenos no mundo físico, de uma maneira geral. E a micro-PK você precisa de medidas estatísticas. O hunting é diferente do poltergeist, porque envolve mais aparições, sons imitativos. Por exemplo, uma mulher foi vista numa casa na Inglaterra por mais de 100 anos, inclusive por pessoas que casualmente passavam na frente da casa e não tinham a menor ideia de que ali era uma casa que já havia sido estudada por pessoas ligadas à pesquisa psíquica, à parapsicologia. Um achou que atropelou a mulher quando saiu do carro, viu que não tinha ninguém, e sempre a mesma mulher usando o mesmo vestido, meio que como se estivesse ali, andando pela casa, cuidando das coisas e tal. E essa mulher foi identificada como uma das pessoas que havia morado na casa durante muito tempo. Um dos casos mais interessantes, existem vários outros. Então, numa casa onde tem hunting, tem até efeito físico, mas às vezes os efeitos físicos são bem mais fortes. E há muitos fenômenos alucinatórios, não no sentido patológico, porque eles correspondem a alguma coisa concreta, alguma coisa real, como, por exemplo, a pessoa ouvir sons de uma festa que de fato ocorreu lá naquela residência anos atrás, ou ouvir a voz, ou grito, ou alguma coisa que realmente se relaciona com alguma coisa que ocorreu naquele ambiente há algum tempo. Estes fenômenos são extremamente polêmicos e estão muito, muito longe de terem suas naturezas ou explicações esclarecidas ou desvendadas. Há muita coisa ainda pela frente. Mas já existe uma gama grande de material, de informação, de casos meticulosamente estudados e levantados a respeito desses fenômenos. Para que pelo menos a sua pesquisa e continuidade de pesquisa seja justificada. Então é bem interessante observar esse tipo de coisa.